Olá, amigos. Eu gostaria de debater com os senhores 6 orientações do Superior Tribunal de Justiça a respeito da pensão alimentícia no direito brasileiro. Inicialmente, eu apresento como a primeira orientação a ideia de que os alimentos são devidos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional. A lei brasileira, ela não estabelece um marco temporal final, ou seja, uma idade limite até a qual as pessoas devem ou não receber a pensão alimentícia. Isso é definido com base na análise, de um lado, das possibilidades de quem presta os alimentos, de outro, das condições e das necessidades de quem recebe, mas dentro de um norte de manter o padrão social das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, dentro de uma família que tem por hábito a frequência em ensino universitário e, por exemplo, frequência a ensino universitário privado, dentro do padrão social, dentro da cultura dessa família, muitas vezes é razoável se impor à mãe ou se impor ao pai um valor a título de pensão alimentícia que suporte também as mensalidades em curso superior. Coloquei 5 decisões do STJ que vão nesse sentido para aqueles que quiserem ampliar o estudo. Item número 2. A ideia de que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Essa orientação, inclusive, está sumulada, a súmula 358 do STJ, e ela muitas vezes surpreende o leigo, porque o leigo tende a imaginar que o dever de prestar alimentos vai até os 18, até os 21 ou 24 anos, quando, na verdade, como dito na análise do slide anterior, não há essa previsão no nosso direito. Portanto, a pessoa que quer se desincumbir da prestação alimentícia, ela precisa ingressar com uma ação, chamada ação de exoneração, ou pelo menos peticionar, ou seja, se manifestar nos autos da ação de alimentos, e o magistrado, após receber essa manifestação, ele oferecerá, em nome do princípio do contraditório, direito para que o credor de alimentos também traga ao processo a sua versão. E após essa manifestação do credor de alimentos é que o magistrado deliberará pela extinção ou pela manutenção do dever de prestar alimentos. Então, nós sabemos que na vida muitas circunstâncias podem afetar uma pensão alimentícia. Muitas vezes os adolescentes tornam-se adultos, ingressam no mercado de trabalho e conseguem por si só a sua subsistência, o que é o cenário ideal, e já não mais precisam da pensão alimentícia porque estão autônomos, mas outras vezes, por motivo até de doença, quem presta os alimentos, ou seja ele pai, seja ele mãe ou outro parente, ele deixa de ter condições de suportar esse encargo. Então, a relação alimentícia ela tem uma natureza, em tese, transitória, e ela precisa ser constantemente analisada em razão das mudanças que ocorrem na vida dos sujeitos envolvidos nela. A terceira orientação também muitas vezes surpreende o leigo. Ela vai na linha de que a constituição de uma nova família pelo alimentante não acarreta a revisão automática da quantia estabelecida em favor dos filhos advindos da união anterior. Essa orientação também é aplicada quando o alimentante tem nova prole, ou seja, quando ele tem outros filhos. O fato da mãe ou do pai ter filhos ou constituir nova família com outras pessoas não impede por si só e não finaliza por si só a pensão alimentícia paga aos filhos ou parentes de uniões anteriores. O que pode acontecer eventualmente que é a constituição de uma nova família ou o surgimento de novos filhos impacte na possibilidade de prestar alimentos, imaginando uma situação didática. O sujeito, a senhora, recebe 10 mil reais por mês, paga 2 mil reais para uma filha e ela tem gêmeos. Talvez, em razão das necessidades desses gêmeos que precisam subsistir certamente, tenha que ser ajustado aquela pensão inicial. Mas, para tanto, nós precisamos de uma ação judicial para discutir essa nova realidade e normalmente isso ocorre através da ação revisional de alimentos. A próxima orientação, a quarta orientação, ela estabelece uma diretriz, no sentido que, especialmente diante de divórcios e dissoluções de uniões estáveis,
com pessoas jovens, os alimentos devem ter caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado. Então, um exemplo didático. Supondo-se que um casal, na casa dos seus 30 anos, na casa dos seus 20 anos, na casa dos seus 40 anos, opte pelo divórcio, é muito frequente, é muito comum que o magistrado estabeleça uma pensão alimentícia temporária, isto é, para que nos próximos 2, 3, 4, 5 anos seja pago determinado valor e, após o escoamento desse prazo fixado, presume-se que ambos os cônjuges terão condições de se adaptar no mercado de trabalho e já não precisem desta ajuda. Então, a pensão alimentícia não deveria ter o caráter permanente. É bem verdade que essa orientação traz consigo uma exceção. Diante daqueles casos em que um dos cônjuges ele não tenha condições imediatas de se reinserir no mercado de trabalho ou de readquirir a sua autonomia financeira. Isso é muito usado quando são pessoas idosas que finalizam a sua união. Supondo-se o exemplo de uma pessoa, um homem, que tenha ao longo de toda a sua vida cuidado da família, ajudado na administração do lar, por exemplo. Ele com seus 60, 65, 70 anos, talvez, dependendo do caso, ele já não tenha boas condições de buscar por si só o sucesso no mercado profissional. Então, nesses casos, se excepciona a regra geral no sentido de que os alimentos fixados ao cônjuge devem ser transitórios. A quinta orientação aborda a responsabilidade dos avós em prestar alimentos, que tem uma natureza complementar e subsidiária, de sorte que o credor de alimentos não busca diretamente dos avós, por melhores que sejam as condições dos seus avós. Ele primeiro deve demandar o pai e a mãe, porque o padrão social a ser garantido para as crianças, em especial, é o padrão social dos seus pais e não o padrão social dos seus avós. Uma vez demonstrada a impossibilidade ou a dificuldade desse pai, dessa mãe, oferecerem a pensão alimentícia adequada para as necessidades desta criança, aí sim se admite a ação de alimentos direcionada aos avós. Inclusive, com base no artigo 1698 do Código Civil, se autoriza que no curso da ação de alimentos promovida inicialmente em face da mãe e em face do pai, sejam convocados os avós para complementar a pensão. Isso é bastante usado pelos tribunais da Federação. A próxima orientação, que é a última nesse breve vídeo, afirma que é possível a fixação de pensão alimentícia com base em determinado número de salários mínimos. Houve grande debate, em razão da promulgação da Constituição de 88, quanto à constitucionalidade desta orientação, que foi garantida pelos julgados dos tribunais de Brasília, uma vez que a Constituição Federal afirma que o salário mínimo não deveria ser utilizado como critério de indexação nas obrigações civis. Mas no caso da pensão alimentícia, esse critério ainda é aceito pela jurisprudência. A cautela que tem que ser tomada é que a variação do salário mínimo depende de uma política pública, de regra estabelecida pelo presidente da República, de sorte que em alguns anos pode haver uma variação muito acima ou abaixo da inflação. Mas se as partes estiverem de acordo que o melhor critério para elas é fixar uma pensão em percentual sobre o salário mínimo ou número de salários mínimos, os senhores encontrarão uma série de julgados do STJ, como esses 4 que eu coloquei no slide, que vão subscrever essa opção das pessoas. Eu agradeço a atenção de todos, a gente segue em contato, seja aqui pelo canal do YouTube, seja pela conta no Instagram. Muito obrigado pela atenção.